Olá, está começando o Boletim Câmara com o resumo da semana. Aqui você fica por dentro das notícias que foram destaque durante essa semana na nossa programação, além da entrevista do dia. Eu sou Ana Laura Costa, você acompanha essa transmissão também pela Rádio Câmara Taubaté 83.9 FM. Você acessa a nossa rádio pela web rádio neste endereço que aparece na tela para você. Radios.com.br, basta procurar por Rádio Câmara Taubaté na barra de pesquisa. Hoje, na nossa entrevista do dia, nós vamos falar sobre a campanha Maio Furta Cor, que é dedicada à saúde mental materna. O Boletim Câmara começa agora. Maio é um mês voltado ao cuidado, à conscientização e ao acolhimento da saúde materna. A campanha Maio Furta Cor chama atenção para a saúde mental das mães, especialmente durante a gestação, o pós-parto e os desafios emocionais que acompanham a maternidade. E para falar conosco sobre esse assunto, nós recebemos hoje em nosso estúdio Viviane Sobreiro, que é médica ginecologista e obstetra e que também atua na Casa da Mãe Taubatiana. Doutora Viviane, seja muito bem-vinda ao Boletim Câmara mais uma vez. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Ana Laura. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente começar, eu gostaria de saber o que é o Maio Furta Cor e qual é a importância dessa campanha. Então, o Maio Furta Cor é uma campanha criada pelo Ministério da Saúde, pensando na saúde materna mental, né, nessas fases da mãe, da gestação, do puerpério, e escolheram esse nome porque a maternidade, ela sofre várias nuances, como a cor furta-cor, que muda de cor conforme a luz. Então, por isso que eles colocaram esse nome. E é muito importante porque às vezes a mulher é esquecida, né? A gente não pensa nessa parte, que a mulher acaba sobrecarregada, muitas vezes solitária, ansiosa nesse período. Então essa campanha veio para isso, para a gente se voltar um pouco para a saúde materna da mãe, mental. E a mulher já passa por alterações hormonais normalmente, né? Sim. Durante a vida dela. Sim, Eu gostaria de saber de que forma esses hormônios, essas alterações hormonais na gestação e também no pós-parto atuam, impactam na saúde da mulher. Impacta bastante, né? Porque na gestação aumentam os hormônios. No puerpério, alguns diminuem, alguns caem. E isso oscila na mulher, né? Então, quando nasce o bebê, a mulher ela tem uma queda ali que ela pode levar uma tristeza. Tem o blues puerperal, que é uma fase comum ali de puerpério. Toda mulher vai passar por isso, né? Nem toda mãe está feliz o tempo inteiro e isso é normal. As mães elas acham que como correu tudo bem, está tudo certo, elas têm que estar felizes. Então elas não entendem esse período de tristeza que acontece no pós-parto. E muitas vezes é normal. Então a gente explica que é normal. Às vezes você olha, a paciente está chorando sem motivo dela, doutora, mas eu não tenho motivo. Não, mas é pelo período que você está passando. Então é normal, é importante elas saberem que é normal essa oscilação. E de que forma a gente pode diferenciar isso que é esperado normalmente de qualquer mulher e de outros sentimentos que podem indicar um sinal de sofrimento, por exemplo? Quando esses sintomas, eles ficam persistentes, né? Quando aquela tristeza não passa, quando a mulher começa a ter uma sensação de incapacidade, quando ela acha que ela não está criando vínculo com o bebê, ela olha, ela fala, ai, não parece que eu sou mãe, não parece que é meu filho, eu não consigo, eu acho que eu não vou dar conta. Quando esses sintomas, né, começam a ficar persistentes, é hora de pedir ajuda, de encaminhar para um psicólogo, talvez até um psiquiatra, entrar com alguma medicação que vai ajudá-la. E a gente consegue mensurar isso em dias, por exemplo? Uma quantidade de tempo em que esse sentimento é esperado ou não? Normalmente, nos 3 a 5 dias ali do puerpério, é a fase que a gente mais espera essa tristeza, essa choradeira, assim, sem motivo, que na verdade tem motivo. E depois, quando persiste, quando a gente percebe que a mulher está, né, ficando cada vez mais incapacitada, mais triste, aí a gente já tem que suspeitar de uma depressão pós-parto. E a depressão pós-parto, ela ocorre no primeiro filho ou ela pode ocorrer em outras gestações, por exemplo? Pode ocorrer em qualquer gestação. Tem paciente que não teve no primeiro e teve no segundo. Cada gestação é uma. Então isso não tem nenhuma relação com a experiência que a mulher tem enquanto mãe? Não tem. Perfeito. Ela pode ter tido uma ótima experiência e na segunda ela passar pelo período de passar por isso, ter uma depressão pós-parto.
Então, eu gostaria só de destacar aqui esses sentimentos que podem indicar uma depressão pós-parto, uma ansiedade que esteja fora do comum. Então, digamos que essa falta de vínculo com o bebê seria um primeiro sinal? Sim, na verdade, a mulher, todas as coisas acontecem ali, né? A ansiedade, que às vezes vai ficando maior do que o esperado, a sensação de incapacidade, de não estar dando conta daquele momento, a privação de sono, que é normal, mas acaba às vezes piorando, né? Tudo isso. Não criar vínculo com o bebê, a gente tem que suspeitar, porque é normal. As pacientes perguntam, doutora, mas eu já tenho o meu filho nasceu e eu já tenho que ter esse vínculo? A maioria tem, mas pode ser que não. Pode ser que você vá desenvolver esse vínculo ao longo ali do puerpério, né? Depois, e tá tudo bem. Certo, e eu gostaria de saber qual é a importância da rede de apoio nessa fase, né? A gente sabe que é fundamental que o pai da criança faça parte, que apoie não só os cuidados com o bebê, mas também os cuidados com a mãe. Então, de que forma o parceiro, a família podem ajudar nesse período? Nossa, eu diria que a parte mais importante é a rede de apoio. Quando a paciente tem uma boa rede de apoio, ela consegue passar bem melhor para essa fase. E as pessoas não valorizam isso, né? Às vezes vai receber uma visita, vou lá, nasceu o bebê, poxa, vai lá, viu que a pia tá cheia, lava uma louça, conversa, precisa de alguma ajuda, quer que faça um mercado. São coisas básicas que ajudam tanto a mulher, às vezes a gente não percebe, só quem passa por isso vê ali o quanto que uma ajuda melhora a nossa vida. Então, as mulheres podem também se preparar, se programar para esse período, com relação à alimentação, à limpeza da casa, já até fazer esse combinado antes? Com certeza. O que acontece é que a grande maioria, infelizmente, não tem essa rede de apoio. Algumas mulheres nem o parceiro tem, né? Então, passam por isso sozinha. E não entendem, não conseguem enxergar que elas estão, vencendo muita coisa ali sozinha. E isso acaba gerando uma sensação de incapacidade. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o pré-natal. Geralmente a gente entende esse momento como um cuidado com a saúde física, né? O pré-natal também inclui acompanhamento psicológico, emocional? Sim, com certeza. O pré-natal começa ali na unidade, né, no postinho, na unidade de saúde, ou às vezes o clínico ou o próprio ginecologista. Você sempre conversa com essa paciente, vai atendendo, são consultas frequentes. E quando a gente observa que a paciente tem alguma alteração já na gestação, a gente já encaminha para o psicólogo. Muitas vezes a gente já introduz uma medicação que já vai começar a ajudar e mantém no puerpério. Então existe sim essa atenção. E doutora, de que forma o poder público pode fortalecer as políticas que são voltadas para a saúde da mulher e também da maternidade? Fazendo essas campanhas, né, de orientação, explicando que esse tipo de sentimento é normal, que pode acontecer, conscientizando as outras pessoas ao redor de como ajudar essa mãe, né? Se for no trabalho, pensar em como essa mulher vai voltar, tentar fazer um retorno gradual ali aos poucos, talvez até liberar ela para tirar um leite, né? Fazer alguma coisa para ajudar, dar esse período da amamentação também. Eu acho mais fazendo as campanhas e orientando, né, os profissionais que estão ali na linha de frente a atuar melhor e ter uma atenção voltada para as mulheres. E a sociedade como um todo, ela tem uma participação nisso também? De que forma a gente pode apoiar essas mães, ainda que elas não sejam da nossa família, do nosso ambiente de trabalho? Nossa, às vezes até você está na fila ali, está conversando com a mulher, se você escuta, pergunta, fala, olha, normal, já passei por isso, não consegue te ajudar, dá uma ideia, dá uma sugestão legal. Não ficar palpitando no bebê, né, de como a mãe está criando, isso mais atrapalha, mas ajudas de como conduzir essa fase de uma pessoa mais experiente, tranquiliza muito a mulher. Ela vê que todo mundo, né, que a maioria já passou por isso, que vai sobreviver, que ela vai dar conta, é muito importante. Bom, a senhora já citou a respeito do acompanhamento psicológico, emocional no pré-natal. Eu gostaria de saber qual é a porta de entrada hoje na saúde pública de apoio a essas mães. São as unidades básicas de saúde, né? Na verdade, o paciente começa no pré-natal, né? Quando ela faz um acompanhamento certinho, ela já vai sendo orientada. Daí ela vai para o hospital, ganha o neném do hospital, as pacientes de Taubaté, né? Que a gente recebe pacientes de fora também. Elas já saem agendadas na unidade de saúde delas. Dentro do hospital esse agendamento já é feito e elas passam com a enfermeira. A enfermeira recebe elas no posto, faz uma consulta de acolhimento da mãe e do bebê e depois já agenda com o pediatra e com o médico que acompanhou a paciente.
Então, isso funciona direitinho em Taubaté. Em caso, então, de necessidade de um acompanhamento, a rede pública oferece o psicólogo, psiquiatra também para fazer esse acompanhamento? Oferece. E durante quanto tempo o tratamento ocorre? Não tem um tempo, porque normalmente a gente encaminha para psicóloga, são ao redor de 6 sessões. Se ela observar que a paciente precisa de mais, a gente faz um novo encaminhamento e essa paciente fica. Às vezes a paciente quer ficar mais, ela solicita, a gente faz um novo encaminhamento e ela fica por mais um tempo. Então não tem um prazo, assim, é até quando a gente julgar que a paciente está bem, vai conseguir, né, ficar bem ali naquele período. E como a senhora avalia hoje essa questão da saúde materna, mental aqui na nossa cidade? É bastante comum que as mulheres precisem desse acompanhamento? Sim, mas é uma coisa comum, né, que a gente vê, mas não é uma coisa que acontece tanto, porque talvez as mulheres ainda não falem sobre isso. Então, a gente tem feito campanhas e orientado para que as mulheres tomem ciência que elas têm esse acompanhamento. Por isso que é importante a gente estar aqui hoje também, para elas saberem que têm acesso a isso. Ótimo, doutora, eu gostaria que a senhora deixasse, então, um recado para todas as mães, as mulheres que nos acompanham nesse momento, que estejam enfrentando algum tipo de dificuldade emocional nesse período da maternidade. Eu queria falar para a mãe que o mais importante, né, além de tudo que ela passa ali, é importante sim ela olhar para ela, cuidar dela. Porque quando a mãe está bem, eu brinco que a mãe é o coração da casa. Se a mãe está bem, todo mundo ali fica bem. Ela consegue cuidar melhor do bebê, ela consegue cuidar da casa e isso reflete na sociedade, né? Se a mãe está bem, se vai criar bem o neném, tudo isso vai gerar um impacto lá na frente. Então, cuidar de si mesmo, fazer alguma coisa por você, às vezes parar um pouquinho, né? Ou, quero voltar a fazer minha academia, tirar aquele tempinho por dia e tem que fazer isso, né? Não é um crime você deixar o bebê um pouquinho com alguém para você se cuidar. Isso é importante para você e pro bebê. Esse cuidado com ela mesma seria importante ao longo de toda a vida? Porque Com a gente está falando aqui certeza. desse momento, né, de puerpério ali, de uma recém-mamãe, mas Sim. esse é um cuidado constante também. Constante, com tudo. Quantas vezes a gente não deixou de fazer uma coisa pra gente com aquela sensação de culpa que a gente está deixando o filho e está fazendo uma coisa pra gente. Vamos normalizar isso, né? Ver que a gente também precisa desse cuidado. E isso vai refletir nos nossos filhos, eles vão ficar melhores. Uma mãe bem cuidada, então, é uma família muito mais bem cuidada. Com certeza. Doutora, eu quero agradecer, então, mais uma vez pela sua vinda, participação, por todas as informações e só reforçando, então, alguma mãe que esteja em sofrimento, queira buscar o atendimento, a porta de entrada é a UBS no próprio bairro. Isso, a UBS ou o postinho, é que algumas são UBS, algumas são postinho. Então, muito obrigada pela sua presença agradeço. e participação e até uma próxima oportunidade. Tá bom. Hoje nós conversamos com a doutora Viviane Sobreiro, que é médica, ginecologista e obstetra, a respeito da campanha Maio Furtacor. Agora sim, a gente segue falando sobre trânsito. Ele é composto por muitos elementos, né? Primeiro deles é o ser humano, que pode ser o pedestre, o passageiro e também o condutor dos veículos. E o trânsito é composto também pelos próprios veículos, sejam eles os carros, motos, caminhões e veículos elétricos. Então a gente vai entender mais sobre a expansão do mercado de veículos elétricos e como ela impacta o nosso trânsito na reportagem de Lucas Levin. E visando amenizar esses conflitos do uso do espaço urbano, que agora as novas regras de trânsito buscam regulamentar o uso desses veículos. E a gente conversa agora com o advogado especialista em trânsito, Antônio Júnior, que vai explicar isso melhor para a gente. Antônio, primeiro explica para a gente essa nova diferenciação de autopropelidos e ciclomotores. Bem-vindo aqui à Muito TV obrigado. Câmara. O que acontece? Nós temos hoje duas categorias para aqueles veículos que se movem através de combustão ou energia elétrica, que é autopropelido. O que é isso? É aquele que você não precisa de CNH, você não precisa do ACC, que é a autorização para pilotar o ciclomotor. Ele é um veículo que ele tem que ter no máximo entre eixos 1,30 m e de largura 70 centímetros. E a velocidade máxima que ele atinge é 32 km por hora. Na
Na bateria, ele tem que ter no máximo 1000 watts, e quando é motor a combustão, no máximo 49 cilindradas. Esses veículos, eles não precisam de habilitação nem nada, você só vai poder andar com eles até 32 km por hora em vias regulamentadas de até 40 km por hora. Esses veículos permitem que se circule na ciclofaixa, desde que respeitado o limite de 6 km por hora. Já o ciclomotor, ele está ali entre o autopropelido e uma motoneta, uma motocicleta. Ele é um veículo um pouco mais potente, que atinge até 50 km por hora, e aí você precisa, primeiro, emplacar, ter o Renavan, pagar o licenciamento anual. No estado de São Paulo a gente não tem mais IPVA para veículos até 180 cilindradas, e também ter habilitação. Ou você tem habilitação na categoria A, que é aquela para moto, ou na categoria ACC, que é aquela permissão para você pilotar o ciclomotor. Então nós temos duas categorias distintas. O que vai definir é o tamanho e a potência do motor. E como você falou, fica proibida a circulação desses autopropelidos em vias acima de 40 km por hora, o que seria proibitivo nessa avenida que a gente está aqui, por exemplo. Como organizar o trânsito nesse sentido, principalmente aqui em Taubaté, onde as ruas, as vias são estreitas? O que acontece? A resolução federal do Senatran, do CONTRAN, ela traz a possibilidade, através de estudos de engenharia de trânsito, permitir que os ciclomotores e os autopropelidos possam circular em vias acima de 40 km por hora. Ou seja, a Prefeitura, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, precisa fazer um estudo e verificar se a via comporta ou não o autopropelido dentro da faixa de rolamento. Essa via, que é de 50 km por hora, não pode o autopropelido. Ele vai poder transitar na ciclofaixa, desde que até 6 km por hora. Aí vai depender também da Prefeitura regulamentar se aumenta ou não a velocidade na ciclofaixa. E como que fica a questão da responsabilização civil em caso de acidente? Levando em conta que, como autopropelido não precisa de uma habilitação, muitos menores fazem a utilização desse veículo. Como ficaria a responsabilização civil no caso de acidentes? Olha, a responsabilização civil fica para os pais, para os responsáveis por aquela criança, aquele adolescente que está pilotando o autopropelido. Então tem que tomar muito cuidado, porque caso o seu filho cometa algum acidente, venha bater no veículo, você, pai, vai ser responsabilizar pelo conserto do veículo. E ainda mais, caso aconteça algum acidente, infelizmente com morte, aí o pai e a mãe vão ser responsabilizados na esfera civil para reparar essa perda da pessoa. E a falta de autuação eficiente e a inexistência de infraestruturas seguras para o usuário, para esse tipo de veículo, pode configurar, por exemplo, uma omissão do poder público? Sim, o poder público, quando o governo federal trouxe a resolução, ele deu a possibilidade para as cidades, porque é onde a gente vive o trânsito ele vive na cidade, não adianta lá o governo federal falar como vai ser dita a mobilidade aqui em Taubaté, porque aqui em Taubaté é que a gente vive as nossas ruas estreitas. Então o poder público já tem, desde 2023, quando saiu essa resolução, ele já tinha a expectativa de saber como ia funcionar a partir de 1º de janeiro de 2026, que é quando a resolução inteira está funcionando. Então faltou a parte do poder público fazer um estudo para verificar e para não deixar acontecer o que a gente tem hoje, que é essa falta de regulamentação e, mais ainda, a falta de fiscalização. E qual as considerações o senhor faria para uma convivência segura de todos os agentes da mobilidade urbana dentro desse contexto? O que acontece? Quando a gente coloca o pé na rua, a gente faz parte do sistema viário, mesmo como pedestre. Então a gente tem que sempre pensar o seguinte, nós temos que ter uma consciência do trânsito. Infelizmente o trânsito no Brasil é um dos que mais mata no mundo, chega a matar 40 mil pessoas por ano. E aí com esses novos atores, usando a via, os ciclomotores, os autopropelidos, nós temos muito mais gente andando no dia a dia, se locomovendo de uma maneira mais rápida e às vezes muito mais perigosas. Por quê? Porque não tem a utilização do capacete, não tem a utilização das regras de trânsito, porque o autopropelido ele tem que obedecer sim às regras de trânsito. Ele tem que andar sempre na via da forma correta, ele não pode passar no sinal vermelho, ele não pode deixar de parar numa placa de pare. Então a ideia, a dica que eu dou é: respeita, porque o trânsito ele é feito de respeito às regras. Quando a gente respeita as regras, a gente tem um trânsito mais seguro. Em consequência, nós vamos ter menos mortes. Muito obrigado pelas informações. Ou seja, a segurança no trânsito é uma responsabilidade de todos nós. Volta ao estúdio. Muito obrigada, Lucas, pelas informações. E nessa semana, dia 25, a Câmara de Taubaté realizou uma audiência pública para debater os veículos de mobilidade elétrica. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto.
E cursos gratuitos de qualificação para empreendedores estão com inscrições abertas aqui em Taubaté. Quem traz as informações para nós é Giovana Borghesani. Entre os meses de junho e novembro, programas e cursos voltados à qualificação de empresários, microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte de Taubaté serão realizados gratuitamente. Essa iniciativa tem como objetivo fortalecer em Taubaté o empreendedorismo por meio de capacitações práticas em áreas de venda, turismo, gastronomia, inteligência artificial e desenvolvimento empresarial. Os cursos serão realizados no HIT, o Hub de Inovação de Tecnologia e de Taubaté, que fica no Via Vale Shopping. Agora, uma observação importante: apenas o programa de venda e varejo será ministrado na Associação Comercial e Industrial de Taubaté, a ACIT. A iniciativa é realizada em parceria da Prefeitura de Taubaté com o Sebrae São Paulo e busca fortalecer o empreendedorismo e a qualificação profissional no município. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição. Todas as informações, incluindo as datas dos cursos e o formulário de inscrição, estão disponíveis no site da Prefeitura de Taubaté, que é o taubaté.sp.gov.br. Muito obrigada, Giovana, pelas informações. E agora seguimos falando sobre educação. As inscrições para o Enem de 2026 começaram no dia 25 e seguem até o dia 5 de junho, exclusivamente pela internet, no site que aparece aqui na tela para você, enem.inep.gov.br/participante. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. E para esse ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é o INEP, responsável pela aplicação do certame, estima aumentar em mais de 10 mil o número de locais de prova em todo o país. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e o pagamento deve ser feito até o dia 10 de junho. E uma das novidades deste ano é que os alunos concluintes do ensino médio da rede pública terão inscrição automática no exame. Eles serão inscritos a partir de dados encaminhados pelas próprias escolas. O aluno terá apenas que confirmar a participação no exame e escolher o idioma da prova de língua estrangeira que deseja fazer. Também informar o município onde quer fazer a prova, além de solicitar recursos de acessibilidade, caso seja necessário. O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e a prova é considerada a principal forma de entrada na educação superior. Instituições de ensino públicas e privadas usam os resultados dessas provas para selecionar os estudantes. E como eu havia dito, a Câmara de Taubaté realizou uma audiência pública para debater o uso de motocicletas elétricas e veículos de mobilidade elétrica aqui em nosso município. Nós vamos conferir os detalhes na matéria. Os trabalhos foram conduzidos pelo vereador Nicola Neto, que apresentou um requerimento de convocação junto com os vereadores Rodson Lima Bob e Richardson da Padaria. Nicola e Richardson argumentaram a favor da definição de regras com o objetivo de garantir a segurança no trânsito. Vivemos aí momentos de transformação, momentos de mudanças na mobilidade urbana da nossa cidade. Nós temos novos veículos transitando para a cidade de Taubaté e a gente entende que precisamos debater, entender as regras, os benefícios, tudo que essa nova mobilidade traz aí para a nossa cidade. Então, a gente aí temos muitas dúvidas, as crianças podem, as crianças não podem, quem pode, quais os EPIs que devem ser usados. Então, nada mais justo que a gente chamar os órgãos competentes para poder debater, a sociedade civil, os vendedores de motos, de bicicletas, para a gente aí trazer e debater aí e fazer um projeto de lei, alguma coisa, para que a gente possa regulamentar
o uso dessas motocicletas na nossa cidade. Nesta casa a gente já vem discutindo, secretário, sobre essas motos elétricas, são a realidade do nosso município e o nosso desafio é poder contribuir através do legislativo para a gente criar alguns regramentos para que a gente possa salvar vidas, né? A gente sabe que vem aumentando os acidentes no nosso município e a minha preocupação é esse número elevar, principalmente através dessas motos elétricas, os autos propelidos, principalmente com as crianças e jovens. O superintendente do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, Jonas Castilho, explicou que a Resolução 996 de 2023 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, que define as regras de trânsito de ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos. Acrescentou que no portal do DETRAN há informações sobre o que cada um dos veículos e quais são as normas em relação a cada um deles. Afirmou que cabe ao município regulamentar o uso desses veículos nas ruas. Muitas vezes uma falta de informação, né, em relação à classificação de cada tipo de veículo, né, e é importante que as pessoas que participam do processo, tanto de comercialização, quanto também as pessoas que utilizam o veículo no dia a dia, saber qual que é a característica do seu veículo e em qual enquadramento ele se encontra, né, porque é isso que vai determinar as regras de circulação, né? E é isso que vai determinar também se a pessoa precisa ser habilitada ou não para conduzir aquele tipo de veículo. O secretário de Mobilidade Urbana, Monte Claro César, explicou que a regulamentação do uso desses tipos de veículo nas ruas deverá ser debatida com a sociedade, comerciantes e legisladores. Destacou o trabalho da gestão municipal para diminuir o número de acidentes de trânsito, que alcançou 31% de redução de 2024 para 2025, e ressaltou a preocupação com a segurança. A gente tem observado em vários lugares aqui na cidade, quer sejam condomínios, quer sejam bairros, enfim, onde os pais já estão comprando essas bicicletas elétricas, enfim, para os filhos. Alguns com 12 anos, 13, 10 anos de idade. Eu queria fazer uma reflexão muito rápida. Você pega um condomínio, né, onde essas crianças circulam, elas estabelecem uma regra própria de circulação, que é incompatível com aquilo que está ali fora do condomínio. Ou seja, na cabeça desses jovens, por isso que a educação é fundamental, a educação de trânsito, na cabeça desses jovens, e a psicologia de trânsito corrobora com o que eu estou falando, eles saem com uma regra própria de conduta lá fora. E aí, obviamente, se existe um aparato, eu não vou chamar de repressivo, né, de fiscalização, né, aí qual é o discurso que se faz? Então a gente precisa realmente construir um discurso moderado na cidade de Taubaté, para que toda a população se sensibilize com aquilo que é o nosso objetivo, que é reduzir o número de acidentes, né, e principalmente diminuir o impacto causado na área da saúde. Isso é fundamental. O diretor de mobilidade, Caian Moraes, ressaltou blitz educativas que foram realizadas em maio com orientações sobre o uso desses tipos de veículos visando a segurança dos usuários, e o subinspetor da Guarda Civil Municipal, Michel Wesley Barreto, defendeu a regulamentação para promover a segurança. Se você quiser assistir ou rever o vídeo completo da audiência pública, está disponível no nosso canal da TV Câmara Taubaté no YouTube. Basta você procurar por TVC Taubaté e o endereço aparece aqui na tela para você também. O presidente Lula anunciou o lançamento de uma plataforma de streaming, um serviço público e gratuito. Streaming é uma tecnologia que permite assistir a vídeos, ouvir músicas ou acompanhar transmissões ao vivo sem a necessidade de baixar arquivos para o dispositivo. Tudo acontece em tempo real, com a transmissão do conteúdo diretamente pela internet. Segundo o presidente, serão disponibilizados cerca de 500 filmes nacionais para a população acessar nas televisões. A plataforma será coordenada pelo governo federal por meio do Ministério da Cultura.
E a proposta é reunir filmes, documentários e curta-metragens nacionais e difundir produções independentes. Para disponibilizar as obras em ambiente digital de forma gratuita, o projeto prevê um investimento inicial de mais de R$4 milhões. Até agora, o catálogo conta com 447 títulos de filmes. E agora seguimos com as reportagens aqui da Câmara de Taubaté. E é hora de falar sobre saúde. Com a chegada do outono e a proximidade do inverno, as mudanças bruscas de temperatura e o ar mais seco acendem o alerta para a saúde das crianças. É nessa época do ano que os consultórios pediátricos e prontos-socorros ficam lotados, principalmente por causa de problemas respiratórios e crises alérgicas. Quem traz os detalhes para nós é o repórter Lucas Levin. E para entender como proteger os pequenos, reconhecer a gravidade dos casos e saber o momento exato de buscar ajuda médica, a gente vai conversar com a pediatra Marie Pato. Doutora, quais são as doenças mais comuns em crianças durante o outono e inverno e por que elas aumentam tanto nessa época do ano? Bem-vindo aqui à TV Câmara. Obrigada. Nessa época do ano, as doenças mais prevalentes é gripe, resfriado, pneumonia e a tão temida bronquiolite. É porque nessa época do ano, os micro-organismos eles estão mais na nossa comunidade. E a gente acaba, pelo frio, ficando nos ambientes mais fechados. Então, por isso, a gente acaba entrando mais em contato com eles. E como os pais podem diferenciar, né, o resfriado comum de algo mais grave, como a pneumonia e a bronquiolite? A gente vai prestar atenção na febre, se for uma febre alta, persistente, e principalmente na frequência respiratória da criança, no desconforto respiratório. Se a criança estiver respirando muito rápido, aqui estiver afundando, aparecer na costela, isso tudo é sinal de gravidade. Tem que ir no pronto-socorro imediatamente. O que os pais devem observar para manter um ambiente saudável para as crianças nessa época do ano? Deixar o ambiente bem arejado. Eu sei que a gente está com frio, mas tem que deixar a janela aberta, levar as crianças para brincar na natureza, tomar sol, deixar as crianças muito bem hidratadas, comendo comida de verdade e tendo um sono de qualidade. E, além de manter a vacinação em dia, quais são os outros cuidados práticos que os pais têm que ter para manter a imunidade das crianças? A imunidade é construída no dia a dia, então uma alimentação saudável com comida de verdade, uma boa hidratação e uma boa noite de sono, isso tudo é a base de uma imunidade excelente. Muito obrigado, doutora. Informação e prevenção são sempre o melhor caminho para cuidar de quem a gente ama. Volto ao estúdio. Muito obrigada, Lucas, pelas informações. A estação exige uma atenção especial com a saúde, né? Sobretudo entre idosos e crianças pequenas, que são considerados os grupos mais vulneráveis às mudanças climáticas. E agora seguimos com a nossa série especial de notícias sobre as eleições gerais de 2026. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo emitiu um alerta para falsas comunicações e tentativas de golpes que utilizam o nome e a marca da Justiça Eleitoral para fazer a cobrança de supostos débitos eleitorais vinculados ao CPF do eleitor. A mensagem tem sido compartilhada por aplicativos de mensagens como o WhatsApp e traz um falso link para fazer a regularização. A Justiça Eleitoral informa que não utiliza plataformas intermediárias para cobrança ou quitação de débitos por ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais, no caso dos mesários. O pagamento de multas deve ser feito exclusivamente pelo autoatendimento ou presencialmente nos cartórios. Qualquer cobrança fora dos canais oficiais deve ser considerada suspeita. Estão abertas as inscrições para a participação do Fórum Municipal de Cultura de Taubaté 2026 e também para candidaturas ao Conselho Municipal de Cultura, biênio 2026-2028. Quem traz mais informações para nós é Amanda Jordão.
Estão abertas as inscrições para a participação do Fórum Municipal de Cultura de Taubaté 2026 e também para candidaturas ao Conselho Municipal de Cultura biênio 2026-2028. O Fórum Municipal possui caráter consultivo e tem como objetivo promover debates, construir um diagnóstico do setor cultural no município e fortalecer a participação democrática na gestão cultural. Os encontros setoriais deste ano acontecem entre os dias 10 e 18 de junho, em formato híbrido, com encontros presenciais no Centro Cultural Toninho Mendes e transmissão ao vivo pelas redes sociais e canal do YouTube do CMC Taubaté. Apenas os participantes presenciais terão direito a voto. Podem participar artistas, produtores, fazedores de cultura e público em geral residente em Taubaté, com idade mínima de 16 anos. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio de formulário online que você pode ter acesso neste QR Code. As reuniões serão realizadas sempre das 19 às 21 horas, contemplando diferentes segmentos e linguagens culturais. A programação completa você encontra no site da Prefeitura de Taubaté ou nas redes sociais do Conselho Municipal de Cultura. Além da participação nos debates, o Fórum também integra o processo de eleição dos novos representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Cultura. As inscrições para as candidaturas seguem abertas até o dia 29 de junho. Para concorrer a uma vaga no Conselho, é obrigatório comparecer presencialmente ao Fórum do Segmento Cultural correspondente à candidatura. Podem se candidatar munícipes maiores de 18 anos que comprovem residência mínima de 2 anos em Taubaté e atuação cultural de pelo menos 2 anos na região metropolitana do Vale do Paraíba no segmento pretendido. A eleição acontece no dia 29 de junho, das 4 da tarde às 9 da noite. Também no Centro Cultural Toninho Mendes, com votação presencial e secreta. Mais informações, cronograma completo e formulários de inscrição estão disponíveis pelo e-mail do Conselho Municipal cmc.taubaté@gmail.com ou pelo Instagram @cmc.taubaté. Não podem se candidatar ao Conselho servidores públicos do Poder Executivo Municipal, de autarquias ou parentes de até 3º grau de servidores da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Muito obrigada, Amanda, pelas informações. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é o INEP, abriu as inscrições para a Rede Nacional de Certificadores 2026. A rede é uma equipe de profissionais que atua na certificação dos procedimentos de logística e aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, da Prova Nacional Docente, o PND, e do ENAMED. Os selecionados vão receber de R$ 510 por dia de prova a R$ 864 quando houver a necessidade de deslocamento por mais de 150 quilômetros. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de junho. Podem se inscrever servidores públicos do Poder Executivo Federal em efetivo exercício e docentes das redes públicas estaduais e municipais que sejam efetivos, ou seja, concursados e estejam em exercício da docência em 2026. Não podem participar profissionais com vínculos temporários, contratos por tempo determinado, terceirizados ou seletistas. A inscrição é feita exclusivamente pelo site que aparece aqui na tela para você, certificadores.inep.gov.br. O candidato precisa informar o CPF, a data de nascimento, um e-mail e telefone válidos. Quem nunca se inscreveu pode também participar. O link está aparecendo aqui na tela para você. É o sso.acesso.gov.br.
Portanto, quem nunca participou deve fazer a inscrição e o cadastro pelo e-mail que aparece aqui na tela para você. E até o dia 31 de maio, a terceira edição da Fliarte, que é a Feira do Livro e da Amizade da rodoviária de Taubaté, vai transformar aquele espaço em um grande local de literatura, cultura e arte. Quem traz as informações para nós é Lucas Levin. A feira tem uma programação cultural diversificada, com saraus, bate-papos e muito mais. E para falar um pouco mais do que vai acontecer da programação aqui da feira, a gente conversa com o curador do evento, Nicodemos Sena. Nicodemos, qual que é a proposta da feira e como surgiu a ideia da realização? Seja bem-vindo aqui à TV Câmara. A proposta é levar o livro, né, às pessoas. Aquilo que Castro Alves, né, um dos maiores poetas brasileiros, abolicionista, né, dizia que o artista tem que ir onde o povo está. E para mim, o grande artista da civilização não é uma pessoa, é o livro, né? Esse instrumento civilizatório, por excelência. Então, o que eu faço? Eu tenho um grande amor aos livros, né? Um livro transformou minha vida aos 13 anos, abriu minha cabeça. O livro Vidas Secas, do grande escritor brasileiro Graciliano Ramos, né? A partir daí, eu virei um leitor, né? Voraz, né? Depois me tornei um escritor, né? E como escritor eu vi a dificuldade, né, das pessoas de terem acesso ao livro. Aí me tornei editor, naquele sonho de fazer a realização de outros sonhos, dos escritores, né? Então hoje eu sou editor também, jornalista, editor, escritor, tenho romances publicados. Estamos aqui na feira com essa missão, né, de levar o livro, esse instrumento civilizatório, ao povo, né, o artista ao povo. E esse foi o motivo da escolha do terminal rodoviário para ser sede, para receber essa feira de literatura? Veja só, o livro permite viagens imaginárias, né? Na leitura de um livro, uma pessoa que nunca saiu da sua cidade, né, pode ir à Patagônia, à Amazônia, à Lua, ao centro da Terra, né, com o Júlio Verne, por exemplo, né, viagem ao centro da Terra, viagem à Lua. É uma viagem, o livro permite viagens, né? E nada melhor, eu acho, do que estar com o livro numa rodoviária, onde as pessoas estão transitando, estão em viagem também, né? Então, uma viagem geográfica que se une, né, que se mescla com viagens imaginárias. Eu gosto muito de viajar de ônibus, né? Aliás, que eu sou da Amazônia e vim para cá com 18 anos, para São Paulo, para estudar, trabalhar, o sonho, né, de conquistar o Brasil, né? E vim com livros na bagagem, né? Vim lendo um pau de arara, de ônibus, 4 dias lendo, né? E ao mesmo tempo viajando geograficamente. É o que nós fazemos aqui, né? Permitir viagens imaginárias às pessoas, através do livro, né? E viagens também geográficas, né? Através da Pássaro Marrom, que é a nossa parceira. E essa já é a terceira edição da Fliarte. Qual que é o tema da edição desse ano? Olha, esse ano o tema é esportes, né? Porque esporte é a vida e a cultura, né? E pegando carona aí, né? Carona na Copa do Mundo, que pelo menos 1/3 da humanidade vai estar conectada com a bola, né? O nosso lema, inclusive, é: o livro é uma bola. Preste atenção, a bola faz uma viagem, né? A bola está em viagem sempre, né? Chuta, ela viaja. E a viagem principal, o destino dela é o gol. E nós imaginamos fazer um gol em Taubaté, né? Fazendo a feira aqui, através dessa viagem, através dos livros. Legal. E a feira vai até o dia 31 de maio com a programação extensa. Quais são os destaques que o senhor faria da programação até o próximo domingo? Olha, nós temos várias mesas redondas, roda de conversa, né, até lá, sobre futebol, sobre esportes, né? As várias modalidades esportivas que trabalham com a bola, desde a bocha até o futebol, vôlei, basquete, uma variedade de esportes que trabalham com o círculo, a bola, né? E o círculo é uma forma geométrica universal. O círculo está em tudo, né? Então nós vamos ter essas mesas redondas, vamos ter também alguma coisa de literatura, mas sempre conectando com essa ideia do circular, da bola, né? Muito obrigado pelas informações. Lembrando que a feira vai até o próximo domingo, dia 31 de maio, aqui na rodoviária nova, né, o terminal rodoviário de Taubaté, e funciona das 9 da manhã às 8 da noite. E a entrada é gratuita.
Volta ao estúdio. Uma ótima dica para esse final de semana, né, Lucas? E o tema desse ano, reforçando, é: o livro é uma bola, que foi inspirado no universo esportivo em ano de Copa do Mundo. E agora seguimos com as informações da previsão do tempo. Quem traz os detalhes para nós é Cauane Gabriela. Na sexta-feira, há uma pequena queda de temperatura em relação aos últimos dias, mas sem chance de chuva. Os termômetros em Taubaté ficam entre 14 e 21 graus. A queda na temperatura se concentra na parte da manhã e o clima começa a esquentar a partir das 10 horas da manhã. Os ventos chegam a 27 km por hora ao anoitecer. Já a umidade do ar apresenta a mínima de 66%. Pode deixar o guarda-chuva na gaveta, porque não há possibilidade de chuva para hoje. O sol se põe às 5h24 da tarde. Agora, nesse final de semana, o tempo em Taubaté apresenta mudanças entre o sábado e o domingo. Vamos começar pelo sábado, que terá sol entre muitas nuvens ao longo do dia e a previsão é de pancadas de chuva à tarde e temporal à noite. As temperaturas ficam mais amenas, com mínima de 14 e máxima de 20 graus. Os ventos chegam a 25 km por hora e a umidade do ar fica bem elevada, variando entre 77% e 98%. A chance de chuva é de 52%. Então, se for aproveitar o dia, a dica é priorizar os programas pela manhã ou locais cobertos. Já no domingo, o tempo fica mais estável e favorável para passeios. As temperaturas variam entre 14 e 22 graus e não há chance de chuva. O dia é ideal para atividades ao ar livre, como passeios, encontros ou programas em família. Aproveite seu final de semana e tchau, tchau! Muito obrigada, Cauane, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente se encontra na Agenda Cultural. E a equipe de Taubaté se destacou no Circuito Nacional de Jiu-Jitsu com 7 medalhas conquistadas em Caçapava. Nós vamos às informações com a Giovana Borghesani. Quatro atletas de Taubaté subiram no pódio durante a etapa do Circuito Nacional de Jiu-Jitsu, disputada nesse fim de semana em Caçapava. A equipe taubatiana encerrou a competição com 7 medalhas no total, 4 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. O evento reuniu cerca de 1.300 competidores e teve a maior participação já registrada no Vale do Paraíba. As medalhas de ouro foram conquistadas por Lavínia Oliveira Alves, Enzo Lucas Silvestre Matos Pereira, Maria Eduarda Aparecida da Cruz Silva e Carlos Fernandos Ferreira Júnior. Quem garantiu a medalha de prata para Taubaté foi Diego Alves Pereira. Já Pedro Paulo Machado Júnior e Matheus Henrique Michelini e Silva conquistaram medalhas de bronze. O desempenho da equipe reforça o crescimento da modalidade no município e o destaque dos atletas taubatianos em competições de níveis nacionais. Taubaté tem um grande legado histórico e cultural. O repórter Lucas Levin conversou com uma guia de turismo sobre o potencial turístico da cidade. Vamos então conferir essa entrevista. Taubaté tem um grande legado histórico e cultural, mas a cidade consegue converter isso em turismo ou é apenas um potencial mal explorado? Para responder essas perguntas, a gente conversa agora com a Eliane Oliveira Dias, que é guia de turismo aqui na cidade. Tudo bem, Eliane? Tudo bem. Eliane, Taubaté é a capital nacional da literatura infantil, com uma grande influência de Monteiro Lobato, né? Isso faz com que o Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, seja o museu do interior do estado de São Paulo com maior visitação. Aqui em Taubaté, quais são outros pontos turísticos culturais que podem ser destacados na cidade? Então, temos o prazer de ter, né, o Museu Mazzaropi, né, que é
um ponto assim muito bacana a ser visitado, principalmente para as pessoas que vêm de fora, né? Então a gente costuma levar vários grupos que vêm até a gente, o foco também é lá. E também tem a Casa das Figureiras, né? Que é, assim, acho que um ponto bem essencial, assim, da cidade, como o sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, assim, tem diversos outros lugares, devido à gastronomia também. Quiririm agora está sendo um grande foco, né? A gente também foca bastante lá. Então, eu acho que esses são os pontos, assim, essenciais mesmo. E a gente também pode destacar a cultura caipira, que é uma marca, né, não só da cidade como da região. E quais são as principais potencialidades do turismo, né, tanto gastronômico quanto rural aqui em Taubaté? Olha, é bem grande. A prefeitura já vem há um certo tempo desenvolvendo um trabalho bem bacana, né? Temos até o nosso amigo lá, que é da prefeitura já, que é o Silésio Tomé, né? Que ele já vem desenvolvendo esse trabalho no turismo rural, que eu acho que é muito bacana, porque até então o turismo rural, ele era um pouquinho esquecido, né? E hoje Taubaté já está resgatando isso, mostrando para as pessoas que não é só a cidade, né? Tem o pessoal da zona rural também, que é riqueza para nós aqui na região, e assim, tem muitas coisas a ser descobertas, né? Então, o turismo rural ele também vem se destacando bastante. Um outro ponto que a gente ouve falar bastante, também é destaque aqui na região, é o turismo religioso, né? E Taubaté tem o Santuário de Santa Terezinha, que é o primeiro santuário erguido em homenagem a Santa Terezinha no mundo. Em contrapartida, também tem várias igrejas históricas que estão abandonadas. Você acredita que um olhar mais cuidadoso para esse tempo, para essa área, ajudaria a alavancar o turismo aqui em Taubaté? Olha, ajudaria muito, viu? Nossa, Taubaté tem muitas riquezas, né? Estamos aí entre as maiores cidades, né? São Paulo e as capitais, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a gente está numa região, nossa, muito rica, principalmente Taubaté, né? Aqui na cidade temos muita história, muita cultura. As igrejas aqui mereciam um olhar melhor, porque é de dar dó, né? Porque muitas igrejas abandonadas, que nem do Largo do Rosário, né? Temos aqui no centro da cidade também. Então, assim, eu acho que se olhassem mais, assim, voltada à igreja, à história, à cultura de Taubaté, seria bem bacana, viu? Porque aí também tem os guias da cidade, que hoje os guias, eles é o que está movimentando a cidade, porque muitas pessoas vêm de fora querendo saber de Taubaté. Até então não era tão conhecida, né? Mas, assim, a gente sabe que é a capital da literatura brasileira, é o Mazzaropi que influencia outros grandes artistas também que saíram aqui da nossa região. Então, os guias hoje, eles usam todas as armas, todas as ferramentas para que isso aconteça, o turismo venha a acontecer, desenvolver melhor aqui em Taubaté. Então, acho assim, também deveria dar um olhar melhor para os guias, porque eles não têm muito apoio, inclusive dos comerciantes. Os comerciantes da cidade não têm essa visão de parceria, tanto quanto bar, restaurante, hotel, deixam muito a desejar, porque a gente precisa dessa parceria. Então, eu acho que é um conjunto aí que, se todo mundo se unisse, aí eu acho que daria uma força maior aí para Taubaté, para a gente cada vez crescer mais aqui no turismo e levar para todo canto aí. Como a gente leva pessoas daqui para fora para conhecer outras cidades, por que não cada vez mais trazer, né, as pessoas aqui para Taubaté, conhecer a nossa região, assim, que é de um valor, de uma riqueza enorme. Então, diante de tudo isso que a gente conversou e a pergunta que eu fiz no começo da nossa entrevista, e a gente pode chegar à conclusão de que existe turismo aqui em Taubaté? Com certeza, muito turismo. Só basta ser mais explorado, ter uma visão melhor aí, um olhar mais carinhoso aí, que eu tenho certeza que a gente tem um potencial muito grande aqui em Taubaté, com certeza. Muito obrigado pelas informações, Eliane. Volto ao estúdio. Em 2025, Taubaté conquistou o título de município de interesse turístico após a aprovação pela Assembleia Legislativa de São Paulo. E agora seguimos falando sobre o impacto dos agrotóxicos na nossa saúde. O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública contra a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o governo federal,
pedindo o banimento do glifosato, que é o agrotóxico mais usado no mundo, principalmente nos plantios de soja transgênica. O documento, que foi protocolado na Justiça do Trabalho do Distrito Federal, afirma que o agrotóxico oferece risco grave à saúde dos trabalhadores, especialmente rurais e indígenas, além de provocar danos ao meio ambiente, como a contaminação das águas. A ação do Ministério Público cita estudos acadêmicos que relacionam o uso do glifosato ao desenvolvimento de 28 tipos de doenças, incluindo câncer, Alzheimer, infertilidade, autismo, depressão, diabetes, doenças renais e problemas digestivos. Por causa disso, o processo pede que o governo não só cancele os registros de agrotóxicos à base do glifosato, mas também proíba a produção, exportação, importação, comercialização e utilização desses produtos. E agora seguimos com a nossa agenda cultural para esse final de semana, com dicas para você aproveitar também com a sua família. Vamos então às informações com a Cauane Gabriela. E aí, gente, tudo certo? Vem comigo para ficar por dentro das dicas culturais desse fim de semana em Taubaté. As festas juninas já começaram a movimentar o Vale do Paraíba e região, reunindo atrações culturais, quadrilhas e muitas comidas típicas. Em Taubaté, a tradicional quermesse da paróquia Santo Antônio de Lisboa acontece no dia 31 de maio, a partir das 3 horas da tarde, com entrada gratuita. O evento promete reunir famílias e visitantes em uma programação especial de arraiá. Já para quem curte música, a dica é o show do Dom Cris, com um repertório autoral que mistura hip-hop e vivência caipira. O artista traz letras que abordam saúde mental, espiritualidade e superação. Essa apresentação acontece na sexta-feira, dia 29, às 8 da noite, na Marquise do Sesc Taubaté, com entrada gratuita. Para fechar, uma dica de leitura para quem vai curtir em casa. Inclusive, eu sou desse time. O livro é Um Caminho para a Liberdade, de Jojo Moyes. A obra acompanha a história de 5 mulheres nos anos 30 que desafiam padrões sociais ao levar livros a comunidades isoladas. Um relato inspirador sobre amizade, coragem e o poder transformador de leitura. Essas foram as dicas de hoje. Aproveite a programação e tchau, tchau! Muito obrigada, Cauane. Ótimas dicas para esse final de semana. E no dia 27 de maio foi comemorado o Dia Internacional do Desafio, que é uma iniciativa que busca estimular a prática de atividades físicas. Os servidores e vereadores participaram do evento. Vamos então conferir os detalhes na matéria. A Câmara de Taubaté participou nesta quarta-feira, dia 27 de maio, do Dia do Desafio, campanha mundial de incentivo à prática de atividades físicas e esportivas, que ocorre todo ano na última quarta-feira do mês de maio. A edição de 2026 teve o tema Esporte é Direito, com o objetivo de incentivar a prática esportiva entre as pessoas, promovendo integração, lazer e hábitos saudáveis pelo esporte. A atividade ocorreu no saguão da Câmara Municipal de Taubaté, com a presença de servidores e vereadores que participaram dos exercícios propostos. A ação foi conduzida pelo profissional de Educação Física, Luiz Energia, da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida, que orientou uma sessão de ginástica laboral, prática de exercícios físicos rápidos realizada no ambiente de trabalho. A proposta foi incentivar a prática de exercícios físicos como forma de melhoria do bem-estar e qualidade de vida. O diretor-geral da Câmara Municipal, João Luiz Costa Gomes, que participou da atividade também, reforçou a importância da ação e de manter hábitos saudáveis durante a rotina. Eu acho que a atividade física, além do corpo, também a mente, ela revigora. Eu acho que é uma oportunidade até de cura, né? A gente tenta incentivar isso aqui dentro da Câmara e quando aparecem essas oportunidades, a gente conseguir reunir as pessoas, é ótimo, né? Para a conscientização.
Além disso, ele ainda contou sobre os hábitos de exercício que ele pratica e como ações como o Dia do Desafio incentivam ainda mais essas práticas saudáveis. Eu já faço musculação todo dia, ando da minha bike, já faço a minha corrida. E segundo o professor aí, eu preciso ter um pouquinho mais de mobilidade, então vou ter que incluir alguns alongamentos. O objetivo do Dia do Desafio na Câmara foi estimular as pessoas a inserir mais movimento na rotina do dia a dia, mesmo com atividades rápidas e de forma descontraída. Essa campanha ocorre todos os anos e mobiliza instituições públicas, empresas e escolas para a promoção do bem-estar. A iniciativa convida a população a interromper a rotina para realizar pelo menos 15 minutos consecutivos de exercícios. A reportagem foi de Giovanna Borghesani e as imagens de Nicolas Koyama. O Centro Cultural Toninho Mendes está com uma exposição em homenagem a Mestre Justino, com obras e objetos pessoais do artista. Vamos conferir os detalhes na matéria de Lucas Levin. E a mostra traz 11 obras originais do Mestre Justino, além de objetos pessoais e de trabalho. E quem está aqui para conversar com a gente sobre essa homenagem é o filho do Mestre Justino, Paulo Cesani. Paulo, essa exposição faz parte das homenagens ao Mestre Justino no mês que ele completaria mais um ano de vida. Como que a família recebe essas homenagens? A gente fica bem feliz, né, quanto a isso, vendo que a memória dele estão resgatando novamente, né? Está sendo resgatado por Taubaté. Ele é de Redenção, mas Taubaté que está fazendo a sua vez, resgatando a memória de Justino. A gente tem que exaltar, né, Margarida Fournier, né, que vem vindo aí com um trabalho excelente aí de recuperação dos painéis de Justino, né, que acabaram, né, deixaram acabar para agora ela trazer novamente de volta o que era Justino, né? Porque acabaram com os painéis dele, né? Mas graças a ela está fazendo um excelente trabalho, não é mais Justino, mas ela está trazendo a essência de Justino novamente. E aqui, né, essa exposição, trazendo a memória de Justino, dentro de uma galeria também que veio também com o nome dele, né, uma homenagem para ele, de resgate aí da sua memória. Como eu falei no começo, a mostra tem 11 obras originais, que é do acervo da família, e alguns objetos pessoais de trabalho. Quem vier visitar, o que vai encontrar aqui? O que vocês selecionaram para essa exposição? Sim, aqui a gente vai ver ao lado, aqui tem as palhetas, né, onde ele trabalhava. Ele pegava qualquer pedaço de tábua e para ele ali era um material de trabalho para ele. Ele não se acanhava em ter que pegar uma coisa certa, não, qualquer coisa. E dentro aqui a gente vai ver pincéis, espátulas, materiais de trabalho dele, que também ele não se acanhava, ele não se preocupava em limpar, ter aquele material certinho, não. O que ele tinha na mão, ele já trabalhava. Tem alguns livros também que os desenhos foi editado por ele, né? Então é uma exposição bem legal, vocês vão ver uma coisa bem diferente das outras exposições que foram feitas, né? Vai ter equipamentos de trabalho dele, principalmente, e esse acervo que está comigo, né? São 11 trabalhos, uma parte do acervo dele que está comigo e a gente trouxe para a exposição aqui. Tem bastante história, então. Obrigado pela sua participação. E a gente conversa também com a Margarida Fournier, que é professora aqui no Centro Cultural, que vai falar um pouco mais da continuidade das homenagens para o Mestre Justino. Tudo bem, Margarida? Os murais pintados pelo Mestre Justino, que estão localizados na Biblioteca Municipal, também vão ser revitalizados para essa homenagem. Fala um pouquinho desse processo para a gente. Sim, na verdade já iniciamos os trabalhos de revitalização dos murais, porque, como Cesani mencionou, está bem destruído, né? Foram feitos procedimentos ali que acabaram comprometendo as obras, e nós já iniciamos, inclusive. Então, quem chegar agora na Biblioteca Municipal, as duas obras da frente, a Narizinho e o Visconde, já estão totalmente revitalizadas. E já iniciamos também na parede, né, na parede ao lado, um mural assim, de grande porte, e também já começamos lá
que vai ser, acho que, um dos murais mais lindos que a gente vai conseguir aí apresentar. Tem uma previsão de finalização dessa revitalização? Olha, lá na biblioteca são 12 obras, são enormes, né? Tem algumas de médio porte, mas a maioria em parede enorme, com mais de 6 metros. Então, eu acredito ainda que vão alguns meses pela frente. E dentro das homenagens para o mestre Justino, também vai ter uma homenagem permanente a ele aqui na entrada do Centro Cultural. Como que vai ser essa homenagem? Olha, foi até uma sugestão da Aline Damasio, nossa secretária, que pediu para que incluísse a foto do mestre Justino, juntamente com o Toninho Mendes, que é o patrono do Centro Cultural, por conta que é o mestre. Toninho Mendes só é esse grande artista porque encontrou esse grande mestre. E para que seja feita também, para que ressignifique essa questão, por que o discípulo teve um centro cultural e não o mestre um centro cultural, para que seja meio equiparado isso. Então, ao lado do discípulo, vai estar o mestre. Não que isso vai mudar alguma coisa, não. É só dar a César o que é de César. Seria isso. Muito obrigado pelas informações. E para quem quiser visitar, né, conhecer esse acervo histórico, a gente pode dizer assim, a exposição vai estar aqui no Centro Cultural até o dia 1º de junho. Volto ao estúdio. A exposição pode ser visitada às segundas e quartas-feiras, da 1 da tarde às 10 da noite, e às terças, quintas e sextas-feiras, das 8 da manhã até às 4h30 da tarde, no Centro Cultural Toninho Mendes, que fica na Praça Coronel Vitoriano, número 1, no centro. E agora a gente fala de esporte. Toda semana o jornalista Vitor Aires dos Reis traz informações para nós sobre a principal competição de futebol mundial. Nessa edição, nós vamos saber mais sobre as seleções que compõem o Grupo J da Copa do Mundo da FIFA. Vamos então às informações. E aí, pessoal, mais um VAR Edição Copa começando, e hoje chegou a hora dos nossos hermanos. Estou falando do Grupo J: Áustria, Jordânia, Argélia e Argentina. O grupo abre suas atividades no dia 16 de junho, às 10 horas da noite, com a partida entre Argentina e Argélia. O jogo vai rolar lá no Arrowhead Stadium, em Kansas City, casa do Kansas City Chiefs, time de futebol americano de Travis Kelce, aquele mesmo que namora a Taylor Swift. Lembra que eu falei de um outro estádio, o Lumen Field, lá no vídeo do grupo G? Eu tinha dito que ele chegou a entrar no Guinness Book por causa do barulho, né? Pois é, eu falei que ele entrou, não falei que ele ainda tá lá. Isso porque o Arrowhead desbancou o Lumen ao registrar a marca de 142,2 decibéis, se tornando oficialmente o estádio mais barulhento do mundo, de acordo com o Guinness Book. Impressionante, né? Mas vamos falar do jogo. A Argentina vem em busca do seu tetracampeonato, depois de uma ótima campanha classificatória, em que ficou em primeiro lugar das eliminatórias sul-americanas, com 12 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. A atual campeã tem ótimos nomes por todo o seu plantel, como os meias Alexis McAllister, do Liverpool, e Enzo Fernandes, do Chelsea, e os atacantes Lautaro Martinez, da Inter de Milão, e Julián Álvares, do Atlético de Madrid. A pré-lista argentina também tem 2 nomes conhecidos do público brasileiro, os palmeirenses Agustín Giai e Flaco Lopes. Já o adversário da Argentina... Espera aí, tô esquecendo alguém. Lionel Messi, o lendário atacante ex-Barcelona e atualmente no Inter Miami. São 910 gols marcados, 412 assistências, segundo e primeiro lugar na história do futebol, respectivamente, 10 vezes campeão da Liga Espanhola, 4 vezes campeão da Champions League, campeão do mundo pela Argentina em 2022 e 8 vezes eleito o melhor jogador do mundo, recebendo a Bola de Ouro. Não é exagero nenhum dizer que Lionel Messi é o melhor jogador da história do futebol. No mínimo, tá na mesma prateleira de outros candidatos, como o Rei Pelé. Essa vai ser a 6ª Copa de Messi, provavelmente a última. Será que o argentino ainda tem um coelho na cartola? Agora sim, o adversário da Argentina é a Argélia, que chega à Copa depois de vencer o grupo G das classificatórias africanas, com uma campanha de 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O principal destaque argelino é sem dúvida o atacante Riyad Mahrez.
o habilidoso ponta que fez carreira no Manchester City e no Leicester, onde foi um dos principais nomes da heróica campanha do título inglês em 2016. Hoje, atuando pelo Al-Ahly, Mahrez é o segundo maior artilheiro da história argelina, com 38 gols marcados com a camisa da seleção. Será que dá para acreditar em uma zebra contra a Argentina? O outro jogo deste grupo será entre Áustria e Jordânia, e vai acontecer na madrugada do dia 17 de junho, a 1h da manhã. O jogo vai rolar no Levi Stadium, casa do San Francisco 49ers, aquele mesmo que eu comentei no vídeo do grupo B. A Áustria é outra seleção que volta a aparecer na Copa do Mundo depois de algum tempo. Sua última participação havia sido lá em 1998. Com uma campanha de 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, a seleção austríaca buscou a classificação nesta edição após vencer o grupo H das eliminatórias europeias. Os nomes para ficar de olho na Áustria são David Alaba, zagueiro e lateral do Real Madrid, que atuou por muitos anos no Bayern de Munique, e Marko Arnautovic, o experiente centroavante, que atualmente defende o Estrela Vermelha de Belgrado, e é recordista tanto em gols quanto em partidas com a camisa austríaca. São 47 gols em 132 partidas. A Jordânia, por sua vez, é mais uma das estreantes em Copa do Mundo, conseguindo sua classificação após ficar em segundo lugar do grupo B nas eliminatórias asiáticas, uma campanha de 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O destaque do time fica para Moussa Al-Taamari. O ponta do Rennes da França é o primeiro atleta jordaniano da história a jogar por uma das 5 principais ligas europeias. Pela Jordânia, Al-Taamari é o 6º maior artilheiro da história, com 23 gols marcados. É isso aí, pessoal. No próximo VAR vai ser a vez do grande rival de Messi. Até lá! Obrigada, Vitor. E lembrando que a Copa do Mundo tem início no dia 11 de junho de 2026 no estádio Azteca, no México. E assim nós encerramos o Boletim Câmara com o resumo da semana. Outras notícias você confere em nosso site, que é o câmarataubaté.sp.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia, tenha um excelente final de semana e até mais!